Fala aí, galera! Ótimo dia para você que está conectado aqui com a gente no Flash Score. Sejam todos muito bem-vindos. Já peço o seu like, mãozinha que está aqui embaixo, que é muito importante para que o nosso conteúdo seja entregue a outros amantes do futebol, aqueles que curtem Copa do Brasil. Vai ser o nosso tema principal. Tem um Pix aí voando de 3,5 milhões para quem se classificar para a fase oitavas de final. Tem rodada hoje, sequência, começou ontem. Tudo isso e muito mais a gente vai passar agora aqui. Eu e também meu amigo Eduardo Gerac, grande Edu. Que super quarta é essa que o time Flash Score vai deixar a galera na cara do gol com grandes jogos. Tudo bem, Edu? Seja muito bem-vindo. Olá, Fábio. Tudo bem aí? Tudo bem também aqui. Um grande abraço aí às amigas e os amigos que nos acompanham em mais esse podcast da Flash Score. E sem dúvida, né? Copa do Brasil já aí nessa sua fase eletrizante, né? E agora o funil vai estreitando cada vez mais, né? Vamos em frente. Vamos em frente, com certeza. Peço seu like, seu comentário e, claro, para você deixar aquela moral, se inscrever no canal, caso você não esteja inscrito também. Vamos só passar aqui a limpo, né, Edu, os resultados da rodada, dos jogos de volta. Rodada essa que começou ontem, com o Bragantino passando pelo Souza, da Paraíba, o Bragantino avançando, 3-0, venceu em casa, classificado, e o Vasco no sufoco, nos pênaltis, um duelo de Série A, dentro da Copa do Brasil, o Vasco 3, Fortaleza 3, e nos pênaltis 5-4, ou seja, 2 times da Série A avançaram para a fase oitavas de final, que começa no dia 31 de julho. Tem sorteio, a gente vai falar sobre isso também. Tem muita gente perguntando, o Bragantino pega quem? O Vasco? E se meu time passar hoje, amanhã? Sorteio na sede da CBF mais à frente, Edu. Mas aí vai depender ainda do confronto Grêmio-Operário. Esse confronto, jogo de volta, não tem ainda data confirmada. Na ida foi 0-0 lá no campo do Operário. E Juventude Internacional. Esse confronto nem começou. Jogo de ida não aconteceu e, obviamente, que o jogo de volta, que era para o Alfredo Jaconi, também não tem data marcada, mas é uma Copa do Brasil que começou eletrizante. Certeza que hoje teremos grandes jogos também, Edu. Não, exatamente. Né? Teve mais um jogo adiado, né? Que foi o Furacão com o Ipiranga, né? Que também Sim, envolve bem times lembrado. do sul do Brasil. O sul do Brasil também foi adiado. Não, sem dúvida, né? Agora, só para situar bem todo mundo que está nos acompanhando, né? A gente está na terceira fase, vamos para as oitavas de final, né? Ou seja, só 16 times vão sobreviver aí na Copa do Brasil. E como você disse, essa fase das oitavas para frente só no segundo semestre, depois da Copa América. E tudo é sorteio, né? E temos vários jogos interessantes hoje, né, Fábio? Inclusive um Vitória e Botafogo, Sport e Galo, que vamos falar em mais detalhes aqui daqui a pouco, né? E tem também, obviamente, o Flamengo jogando lá em Manaus, né? Um jogo, no primeiro jogo o Flamengo até que controlou bem o jogo, foi bem superior, mas só fez 1-0, né? Já tem mais de 30 mil ingressos vendidos, claro que muitos desses ingressos são de torcedores do Flamengo, né? Que devem lotar pelo menos a parte destinada a eles lá na Arena Amazonas, né? Enfim, vários jogos interessantes aí nessa rodada, tanto hoje quanto amanhã. Com certeza. Vamos começar logo com Vitória e Botafogo. Na ida deu Botafogo 1-0. Um Botafogo que vai com alguns desfalques importantes, né, Edu? E o Matheus Damasceno estará lá no Barradão contando todas as emoções no nosso canal, no flashcore.com.br, também no nosso aplicativo. Em áudio você vai acompanhar a melhor transmissão. Jefinho para por 10 semanas, uma lesão muscular grave, né, 2 meses e meio. Tiquinho ainda não voltou, eram 6 semanas, problema também muscular grave. E o Eduardo, 3 titulares do técnico Arthur Jorge, que chegou e embalou. O que esperar desse confronto, Edu? Não, exatamente, né? Essas notícias aí que você está dando são ruins, realmente muito ruins aí para a torcida do Botafogo, para o time do Botafogo, né? São jogadores que estavam se encaixando muito bem aí nesse novo time do Botafogo, podemos dizer assim. Tem uma coisa interessante, né? Temos até uma tela para mostrar aí a notícia não é tão boa assim para o torcedor rubro-negro, né? Para o torcedor do Vitória. Porque o Botafogo vem conseguindo bons resultados contra o Vitória, né? Se a gente for pegar aí os últimos 10 encontros, você vê que o Vitória tem uma única vitória, né? Lá em 2017, na Série A do Brasileiro, venceu no Rio por 3-2.
Agora, jogos lá na Bahia, né, jogos em Salvador, você vê, tivemos aí um Vitória e Botafogo, o último jogo lá pela Série B ainda, em 2021, foi um empate em 0-0, né? Em 2018, já pela Série A, o Botafogo ganhou lá de 4-3, e mais atrás ainda também pela Série A em 2017, houve um empate ali, 2-2, Vitória e Botafogo, né? Portanto, são resultados que não resolvem a vida do Vitória, o Vitória que precisa ganhar, obviamente, para sobreviver aí na Copa do Brasil. E o Botafogo vem embalado de uma classificação heróica antecipada na Libertadores. Isso faz toda a diferença, porque o time do Botafogo começou mal a competição internacional, depois de ter avançado naquelas fases preliminares, chegou à fase de grupos, sofreu 2 derrotas, mas depois embalou 3 vitórias e já está garantido. Mas isso é importante. O técnico Arthur Jorge não vai pisar no freio, falar assim, não, vamos dar uma poupada, a gente joga pelo empate, fora de casa, nada disso. Vai com o que tem de melhor, sem essas 3 peças que nós destacamos, Jefinho, Tiquinho Soares e também o Eduardo. E um Vitória pressionado em casa, né, Edu? Porque o seu torcedor está muito insatisfeito, o Campeonato Brasileiro está deixando muito a desejar. Eu já conversei com alguns torcedores do Vitória, até quando tiveram aqui no Rio de Janeiro por conta do jogo com o Vasco, já jogando a toalha, não, esse time do Vitória vai ser rebaixado, uma vergonha voltar à Série A assim. É uma pressão que, se o Botafogo souber administrar, pode ampliar essa vantagem que você colocou aí no histórico dos últimos 10 confrontos, hein? Não, sem dúvida alguma, né? Lembra que o jogo de ida foi só 1-0 para o Botafogo, é um resultado super apertado, né? Assim, é totalmente tranquilo para o Vitória ganhar de 1-0, pelo menos, levar a decisão para os pênaltis, né? E a Copa do Brasil, né, Fábio, acabou sendo aquela válvula de escape para aqueles times que, pelo menos da porta do vestiário para dentro, sabem que não vão conseguir brigar lá em cima no Campeonato Brasileiro de pontos corridos, né? Então todo mundo acaba jogando as suas energias ali na Copa do Brasil, e não estão errados em fazer isso, eu acho, né? Tem que, ainda mais agora com essa paralisação do Campeonato Brasileiro aí por 2 rodadas, essa rodada da Copa do Brasil ganhou uma importância enorme, né? Até porque os times tiveram tempo para preparar, né? No caso do Vitória, como você disse, o Vitória vem realmente de uma temporada muito ruim, né? Desse início de temporada muito ruim, tanto que mandou embora seu técnico, né? Hoje está estreando no Barradão, está estreando no comando do Vitória o Thiago Carpini, né, que foi mandado embora do São Paulo no início do ano. O Carpini que já passou pelo Água Santa, já passou pelo Juventude, conhece muito bem esse enredo de brigar para não cair. Ele já chegou, inclusive, dizendo isso lá no Barradão, né, falando que nesse primeiro momento o Vitória tem que se preocupar em se recuperar, em sair ali do sufoco. E, como você já disse, né, os resultados do Vitória nas últimas rodadas são muito ruins, né? Perdeu para o Vasco por 2-1, havia perdido antes para o São Paulo por 3-1, né? O Vitória que está tendo muitos problemas de expulsão, né? Nesse jogo contra o São Paulo, o Vitória perdeu um jogador logo aos 10 minutos de jogo. Aí o jogo da Copa do Brasil, né, que perdeu lá no Engenhão por 1-0, e depois disso a gente vai indo para trás, a gente não vê vitória do Vitória, né? Perdeu na estreia para o Palmeiras também, jogando em casa. Então, realmente, o Thiago Carpini que chegou, teve aí mais ou menos uma semana para trabalhar, né? Então, vamos ver aí como que ele consegue arrumar esse time. O Vitória que tem 6 desfalques, alguns jogadores que não vinham jogando, outros é verdade que são importantes para essa partida em casa contra o Botafogo. Lembrando que do lado do Vitória ainda o Oswaldo volta, né? Ele que, não sei se vai ser titular, mas ele tem sido uma peça importante ali no ataque do rubro-negro baiano. E o Wagner Leonardo também volta. Esse sim deve ser titular na equipe do Carpini no jogo de logo mais. Mas tem uma filosofia do Carpini que o torcedor se preocupa. Ele, quando estava no São Paulo, depois de uma derrota para o Tajeres, disse: quanto mais você perde, mais perto você fica da vitória. Eu não consegui entender até hoje essa filosofia dele, mas ele hoje está no Vitória, e o torcedor quer a vitória. Lembrando que há algumas edições, é sempre importante a gente lembrar, né, Edu? Não há aquela questão do gol qualificado. Se o Vitória vencer por 2-1, classifica o Botafogo que fez gol fora de casa. Nada disso. É saldo de gols simples. Primeiro, número de pontos. Uma vitória para cada lado, empatou em pontuação. Saldo de gols. Vitória ganha hoje de 5-4. Pênaltis. Assim é. Botafogo joga pelo empate.
Esse critério era da nossa época, né? Depois mudou. Agora não tem mais Não, como. não faz isso não, tem pouco tempo, Edu, não faz isso. Não entrega a nossa idade aqui no nosso podcast. Mas, Edu, essa estreia do Carpini, e é sempre um fato novo, mexe com aqueles jogadores que vinham sendo pouco utilizados pelo Léo Condé. Exato. O próprio Arthur Jorge sentiu isso, apesar de nos 2 primeiros jogos não ter tido bons resultados com o Botafogo. O Arthur Jorge, por exemplo, quando chega com a LDU, logo pouco tempo, perde. Depois ele pega o Cruzeiro, um jogo bom, mas perdeu. Aí depois ele emendou uma sequência de vitórias. Sim, exatamente. Talvez o Arthur Jorge, talvez não, o Arthur Jorge conhece mais o elenco do Botafogo que o próprio Carpini. Mas essa mudança sempre é um fato novo, né? Arthur Jorge de um lado, Carpini do outro, são treinadores novos nos seus clubes. Exatamente. Não, então, assim, bom, todo mundo que me acompanha sabe, eu defendo demais a longevidade dos técnicos à frente dos seus clubes, né? Por exemplo, essa semana a gente teve a despedida do Jürgen Klopp lá no Liverpool. Claro que eu não estou comparando o Liverpool com o Vitória ou com o Botafogo, não é isso. Mas o Jürgen Klopp, ele ficou 9 anos à frente do Liverpool. Os primeiros 2 anos, ele não ganhou nada, assim, foi altos e baixos, mais baixos do que altos. Aí tudo bem, aí depois veio a Champions League, né, veio a Premier League, há 30 anos que os Reds não ganhavam esse título. Então, assim, é claro que a história como um todo, se a gente for ver o filme como um todo, o filme é sensacional. Mas aquele início do filme, né, se a gente for transformar o filme numa fotografia, a coisa não era tão linda assim, né? Eu acho, por exemplo, no caso do Thiago Carpini, eu acho ele um bom treinador, ele é realmente um desses treinadores da nova safra que é bastante estudioso, né? Ele gosta de futebol, ele entende de futebol. É claro que a gente pode discutir se no caso específico do São Paulo a falta de experiência ali pesou um pouco, mas a verdade é que quase ele não teve tempo para trabalhar, né? Assim, ele perdeu ali vários jogos, foi desclassificado para o Novo Horizontino no Campeonato Paulista e o mundo já caiu nas costas dele. Então, assim, é claro que os estudos também mostram, né, que mudar de técnico no meio do caminho nem sempre é bom, mas como você disse, os números também mostram. Às vezes esse fato novo é suficiente, pelo menos para, sei lá, no curto prazo, dar uma mexida no elenco. Então é isso que pode acontecer com o Vitória. Vamos acompanhar de perto esse Vitória agora daqui para frente, tanto na Copa do Brasil quanto no Campeonato Brasileiro. Agora, temos também uma tela, Fábio, mostrando aí exatamente isso que você Isso aí. está dizendo, né? Como o Arthur Jorge vem empilhando vitórias desde que chegou, né? À E frente jogos do Botafogo. pesados, né, Edu? Jogos Exatamente. pesados. Ganhou do Flamengo, né? Jogando como visitante, né? Naquele dia no Isso aí. Maracanã. Depois Sim. passou pelo Vitória na Copa do Brasil. Teve um tropeço em casa contra o Bahia, né? Mas tudo bem, isso faz parte do futebol. E depois é o que você disse: ganhou da LDU, empatou com o Fortaleza fora de casa e também venceu fora de casa lá no Peru Universitário, né? Então, assim, sem dúvida, o Arthur Jorge parece que chegou chegando, né? Como a gente diz no mundo do futebol, realmente já tendo o elenco ali na mão e conseguindo mexer muito bem nas suas peças. Tanto que o time para hoje, para o jogo contra o Vitória no Barradão, deve ser o mesmo que venceu o Universitário por 1-0. Porque tem esses desfalques, por exemplo, né, que a gente falou ainda há pouco aqui, então ele não vai mexer no time, vai manter, como também no mesmo horário, só que no Maracanã, o Fernando Diniz vai manter o time que venceu na ida, que vem de vitória na Libertadores, venceu o Sampaio Corrêa por 2-0 e pode até perder por um gol de diferença. Então, às 7 da noite, também tem no Maracanã o Fluminense diante do Sampaio Corrêa. A tendência é o Fluminense avançar, mesmo eles, a gente olhando o cenário da temporada, a prioridade está sendo Libertadores. Mas na Copa do Brasil, ok, mata-mata, avança agora, só volta a jogar 31 de julho, tem que dar foco no Brasileiro, onde está na zona de rebaixamento, então não vejo muito problema para o Fluminense avançar às 7 da noite jogando no Maracanã. Aí é o seguinte, Edu, avançamos, 8 da noite, Arena Pernambuco, tem um jogo daqueles, um grande jogo que o meu xará Fábio Salomão vai contar tudo pra gente aqui em flashcore.com.br, que é Sport e Atlético Mineiro. Na ida, o Galo venceu por 2-0, boa vantagem, time qualificado do Atlético Mineiro, mas pega um Sport que dentro de casa não é presa fácil. 2-0 pode perder por um gol de diferença. Quantas vezes nós vimos um Sport inverter as vantagens do adversário, hein?
Não, exato, né? E lembrando, o ano passado, né, o Sport perdeu em casa o primeiro jogo para o São Paulo, né, 2-0. Depois no Morumbi lotado, o São Paulo saiu na frente e o Vitória virou Verdade. para. Oh, Vitória, não, desculpa, o Sport virou. Os dois são rubro-negros, né? Só que um do Recife e o outro de Salvador. O Sport virou para 3-1. O São Paulo só passou nos pênaltis naquele dia. Realmente o Sport pode surpreender sim o Galo. É claro que o Galo é favorito, né? O Galo tem mais time que o Sport no momento. O Sport não vem fazendo bons jogos nas últimas rodadas, apesar que está ali na Série B, está ali entre os 4, 5 primeiros, né? Mas sem dúvida é um jogo ainda em aberto. Não dá para dizer que são favas contadas para o Galo, não. O Galo que não vai ter o Gemerson e nem o Hulk. O Hulk pediu dispensa dessa partida por um problema particular. E o Gemerson, ele pode ser vendido para o Grêmio, né? O Grêmio fez uma proposta por ele, então ele também não vai jogar, porque se ele jogar pelo Galo, ele não pode mais jogar a Copa do Brasil pelo Grêmio. Então, o Galo tem esses dois problemas aí, né? E o Sport, claro, vai com tudo para cima do Galo, jogando, não vai jogar na Ilha do Retiro, como você bem disse, vai jogar lá na Arena Pernambuco, né? Que fica ali em Conceição da Mata, ali do lado de Recife. Enfim, vamos ver, é um jogo bastante interessante esse jogo entre esporte e Galo. Inclusive, a gente tem até alguns destaques aí, né, do time Bom, do esporte. Um deles é conhecido aí da grande torcida aqui do Palmeiras, né, de outros times, o Lucas Lima, né, que também jogou no Rio. Ele que é o grande passador dessa equipe do esporte até aqui. Em 5 jogos, ele deu 2 assistências. E lá na frente, quem está empurrando a bola para o fundo das redes é o Gustavo Coutinho, que em 6 jogos, ele que deu 7 chutes no gol e fez 4 gols, né? E aí, como eu disse, na Série B, o Vitória tem aí 4, melhorou de novo, o Sport tem 4 vitórias e 4 vitórias e 2 derrotas, né? São 12 pontos ganhos. E na verdade, na Copa do Brasil, o Sport, ele já está na sua terceira fase, né? Ele que estreou lá contra o Trem, né, do Amapá, venceu, depois venceu o Muricy de Alagoas e agora tem nada mais, nada menos que o Galo pela frente. Vida dura do é, esporte. vida dura, vida dura. O Lucas Lima, que como você botou aí na tela, o passador, né, o cara da assistência, em 5 jogos, 2 assistências jogando na Série B, tem 33 anos, um cara que se esperava demais no Santos, deu uma rodada e não encaixou como o torcedor esperava. Ele mesmo um dia sonhou jogar no Barcelona, mas Exato. não foi, e está buscando essa reedição com o futebol, esse reencontro, jogando pela equipe do esporte, né? Então que ele consiga isso, porque é bom jogador, sem dúvida nenhuma. E o Gustavo Coutinho, artilheiro. É isso aí, cara. O que se espera de um atacante é exatamente isso. Ah, mas ele não é aquele cara habilidoso, velho. Não importa. Ele faz gol. 7 chutes na direção do gol, 4 na casinha. Eficiência que a gente mostra com os nossos números Flash Score. Lembrando que o meu xará Fábio Salomão vai contar tudo, hein? 8 da noite é o jogo envolvendo o esporte e o Atlético Mineiro, 2 equipes que sabem muito bem o que é a Copa do Brasil, né? Sabem o que é chegar numa final, conquistar ou não, mas sabem chegar longe, né? Então são 2 times realmente pesados, né, Edu? Eu não sei de onde eu tirei que o Lucas Lima jogou pelo Rio, tá? Ele nunca jogou no É isso que eu futebol ia carioca. falar, aqui no Rio ele não passou, eu ia falar Ele agora. jogou, ele jogou no Santos, né? Muitos anos, depois no Palmeiras, Sim, começou no Inter, na verdade, e depois jogou no verdade. Fortaleza, né? A última fase dele aí fora. Mas Depois que ele. no Palmeiras e no Fortaleza não foram boas fases, né? Inclusive no Não, Palmeiras, exato, se não me engano, exato. eram 5 anos de contrato e ele sentou no contrato e não entregou, né? E ele lá no começo ele passou pelo Sport. Ele jogou no Inter, jogou 1 ano no Sport, depois veio para o Santos, Palmeiras, aí Fortaleza, voltou para o Santos e agora tá nessa temporada aí voltou pro Sport, né? Para Ilha do Retiro. E temos Para a Ilha do também, Retiro. Mostra, ainda mostra outra para tela. arrematar, né? Essa partida aí interessante. Temos um mapinha aí, né? Como foi o primeiro jogo. Ali do lado do Sport, como a gente disse, né? O Gustavo é o grande artilheiro desse time. O Lucas Lima joga ali por trás. E do lado esquerdo tem o Romarinho e o Felipe também, que estão
fazendo bons jogos aí pelo esporte. E do lado do Atlético Mineiro, né, o Milito meio que já encontrou o time, né? Esse mapinha é bem para mostrar isso. Claro que o Hulk hoje não vai estar presente, mas esse meio-campo aí com o Zarate, o Alan Franco, o Otávio que também tá fora, é um dos desfalques, o Gustavo Scarpa pelo lado direito também está jogando muito, né? O Gustavo Scarpa eu acho que é a grande surpresa, é a grande novidade aí dessa equipe do Galo. E se a gente estava falando do Arthur Jorge em relação ao Botafogo, dá para usar o mesmo raciocínio, Fábio, do Milito no Galo, né? Ele chegou, já encontrou o time, já tem o elenco na mão. E eu tenho acompanhado aí várias entrevistas, né, dos jogadores do Atlético, todos elogiando demais o Milito, entre outras coisas, porque ele cobra demais. É aquele cara que está sempre pilhado, aquele cara que está sempre levando os jogadores ao limite, né? E aí, obviamente, isso acaba fazendo com que todo o elenco se eleve, assim, né? O elenco suba de nível todo junto, né? Então isso é muito fundamental, é muito importante num time de futebol. E o que é curioso, né? Porque o futebol tem muito isso. Às vezes você acertar ou errar numa decisão, isso faz parte do jogo. O próprio jogador, às vezes, toma uma decisão equivocada, dá um contra-ataque, sai um gol do adversário. Mas acertar, né? Encaixar as peças, melhor dizendo, é muito difícil no futebol em tão pouco tempo, porque o Milito chegou na reta final, entre os jogos finais do Mineiro, foi campeão, e já automaticamente começou a ganhar confiança, encaixou o time, e esse meio-campo que você colocou do primeiro jogo é um meio-campo que todos sabem sair para o jogo. É legal assistir um time que todos sabem jogar. O Scarpa, inclusive, tem sido um dos grandes nomes do Atlético na temporada. Encaixou muito bem com o Hulk, com o Paulinho, apesar do Hulk hoje não jogar, bem lembrado por você, o próprio Otávio, mas é um time leve, o Guilherme Arana voltando à seleção brasileira, enfim, é um Atlético Mineiro que o torcedor espera realmente encontrar mais à frente. Lembrando que tem também hoje, 9h30 da noite, Amazonas e Flamengo. Antes de falar de Amazonas e Flamengo, às 8 da noite também, não posso passar batido, porque esse é um grande jogo, e o Marcos Noronha estará lá na Arena Neoquímica do Corinthians, acompanhando para você, torcedor Flash Score, Corinthians e América Mineiro. Já é o jogo de volta, né? No jogo de ida, pela terceira fase da Copa do Brasil, o Corinthians venceu fora de casa, 2-1, ou seja, joga pelo empate tranquilamente. Se perder por um gol de diferença, vai para pênalti. E vai ser o primeiro jogo, só antes da gente passar para os próximos, Edu, sem o Cássio, né? Mesmo que no banco, mas é o encontro da Fiel sem o herói, um dos maiores ídolos da história, um dos maiores vencedores da história do Corinthians, que foi embora para o Cruzeiro. Exato. Tem muito corintiano chorando até hoje, quando viu a foto do Cássio com a camisa do Cruzeiro e tal. Mas sei lá, isso hoje em dia eu acho que isso faz parte do futebol, não tem como criticar uma coisa dessa. O jogador é profissional e tal, é claro que tem essa coisa do amor ao time, do amor ao clube, e o Cássio tá na história do Corinthians, nunca vai deixar de amar o Corinthians, nunca, enfim, eu acho que é uma discussão meio extemporânea, né? Sem sei lá, sem muito significado no século XXI já, onde, Mas claro, que tem um detalhe, Edu, sim, que chama atenção, desculpa, porque assim, o torcedor não imaginava. O Cássio vai exato, parar com a camisa do Corinthians. Foi muito Não, rápido, assim, é verdade. durante muito tempo, né? Quantos anos jogando no Corinthians, quantas temporadas. É aquela história, falou Corinthians, falou Cássio, falou Corinthians, as histórias misturam. E aí ele vai para o Cruzeiro, que também é uma decisão rápida dele, e ele encontra um gigante para terminar a carreira, mais 2, 3 anos. Quem sabe o Cássio não faz o caminho que o Fábio fez. Saiu do Cruzeiro também com uma longa história vitoriosa, veio para o Fluminense e bateu campeão. Quem sabe o Cruzeiro? E ele não bate campeão, Cássio. E o Cássio já disse, né? Deixou bem claro na sua coletiva de despedida do Parque São Jorge, do Corinthians, que assim, ele não está pensando em aposentadoria, não. Ele quer jogar pelo menos mais uns 2 anos, 3 anos, né? Ele quer jogar até os 40. Então, assim, ainda tem realmente. Eu acho que tem muita lenha para queimar o Cássio, sem dúvida alguma, uma grande contratação aí do Cruzeiro. Concordo com você. Sorte que na Copa do Brasil não vai dar mais para ter Cruzeiro e Corinthians, né? Que o Cruzeiro já está eliminado, mas. O Cruzeiro numa disputa de pênaltis ali, o Cássio contra o Corinthians ia ser. Jornalisticamente falando, ia ser interessante, né? Talvez no encontro, né, do Campeonato Brasileiro, um pênalti que o Cássio pegue, ele faça igual o Dida. O Dida era muito frio, né?
Goleiro que agarrou nos dois, no Cruzeiro e no Corinthians, inclusive. Exatamente. E aí é só lembrar a imagem do Mundial de Clubes. Ele faz a defesa não, o Edmundo bate para fora o pênalti, né? E ele sai sem muita comemoração. Vai ser o Cássio contra o Corinthians quando acontecer esse encontro, não vai ter comemoração. Quem quer comemorar hoje, mas não está numa fase boa, é o Gabigol. Tem 9h30 da noite, Amazonas e Flamengo. Gabigol que perdeu a camisa 10, noticiamos aqui no nosso site, em flashscore.com.br, está lá na aba de notícias para você clicar e saber um pouco mais depois da foto com a camisa do Corinthians, que viralizou e vendeu pra caramba, porque o Corinthians soube fazer o marketing em cima da camisa que o Gabigol utilizou. Ele agora vai vestir a 99 na Copa do Brasil. Ele perdeu a 10, na Libertadores não, porque é numeração fixa, então a competição que não tiver numeração fixa, Brasileiro, Copa do Brasil, ele vai jogar com a 99. Será que o Arrascaeta veste a 10? O Flamengo está em Manaus, foi recebido com festa, o Gabigol também, mas é aquela história, na ida foi só 1-0 e vaias pro Tite. Será que vai passear uma zebra lá em Manaus hoje? Jô, Sassá, aquela molecada mais velha, né, digamos assim. Será que eles aprontam hoje? Então, bom, eu estarei na transmissão dessa partida aqui isso na que eu ia falar, Score, você estará comandando a nossa história hoje. Ó, eu já estou estudando aqui, ó, eu tenho esse livro aqui, Histórias do Futebol de Manaus, ó. Carlos Zanetti, que é um grande jornalista, que já morreu, já faleceu, infelizmente, é um grande jornalista lá do norte do país, um jornalista esportivo, era da crônica lá de Manaus. Esse livro Baú Velho aqui é muito legal, muito interessante, conta histórias legais. Inclusive tem um estádio lá que é o nome dele, né, do Carlos Zanetti. Um estádio até que o Amazonas vai querer usar agora, daqui para frente. Na verdade, tem um problema que ainda não tem iluminação no estádio. Eles estão trocando a iluminação, estão modernizando a iluminação. O Amazonas, que está na Série B, né, do Campeonato Brasileiro, vai usar o estádio Carlos Zanetti, sim, mas em agosto ou setembro para frente, acho que já vai estar tudo bem lá com o estádio. Não, mas sem dúvida, assim, o resultado foi curto, né, pro Flamengo, né, jogando no Maracanã só 1-0. Assim, é claro que futebol tudo pode acontecer e tal, eu acho difícil, o Flamengo é mais time, o gramado é muito bom, vai ter muita torcida do Flamengo no estádio, mas, né, vamos acompanhar, vamos ver aí em detalhes o que esse Amazonas aí pode surpreender para cima do Flamengo. O Amazonas, que é um time muito jovem, né, surgiu aí em 2019, teve uma ascensão meteórica, né? Da D já passou para C, da C já passou para B, já foi até campeão estadual lá no Amazonas e agora está aí na Copa do Brasil. Vamos acompanhar de perto. Vai ser legal, vai ser um encontro bacana que você, do Gerac, vai contar tudo a partir das 9h30 da noite. Aí você fala assim, Azevedo, então tá bom, fechamos a rodada? Claro que não. Porque tem a quinta-feira e grandes jogos, né? Grandes jogos, como, por exemplo, né, às 7 da noite, nós teremos, vamos começar com Criciúma e Bahia, lá no Heriberto Rilse, jogo de volta, porque o Bahia venceu na ida por 1-0, jogo difícil, dois times que estão na Série A, o Criciúma voltou para a Série A depois de alguns anos, e é um jogo que, olha, jogar lá... primeiro vamos começar com o Palmeiras ou com o Bahia? Não, vamos com o Bahia. Criciúma e Bahia. Vamos de Criciúma e Bahia. Então, eu queria chamar a atenção porque jogar no Heriberto Rilse não é fácil. É muito difícil jogar lá, a torcida fica em cima, a torcida do Tigre dá aquela pressão, mas o Bahia é um time bem experiente, comandado pelo Rogério Ceni. O que esperar desse confronto? Que o Bahia tem a vantagem do empate. Não, exato. Assim, primeiro que o Criciúma não joga faz tempo, né? Porque ele teve vários jogos adiados e tal, tanto por causa da Copa Verde, né? Ele ia jogar com o Cuiabá e foi adiado e tal. Quase um mês sem jogar. Na verdade, diante da sua torcida, faz mais de um mês. Então tem essa expectativa. Obviamente a casa vai estar cheia, né? Realmente é muito complicado lá. O estádio é um alçapão, né? O Bahia vai realmente enfrentar uma pressão lá, né? E o técnico, o Cláudio Tencati, né? Já nesses últimos dias treinou o Criciúma com 3 atacantes. Então vamos ver aí como que o Criciúma vai se comportar diante do Bahia, né? O Bahia, que como você disse, é aquele time do Rogério Ceni que gosta do futebol de posse de bola, né? Daquele futebol onde os jogadores estão próximos um dos outros, tem muita tabela, tem muita tentativa ali de infiltração, enfim, vamos ver se realmente, jogando com 3 atacantes, imagino que o Criciúma vai ter que buscar o resultado, talvez abra algumas brechas ali pro Bahia, né? E a gente tem até, Fábio, para mostrar aí os números do primeiro jogo,
para mostrar como o Bahia, na verdade, foi superior ao Criciúma, mas não conseguiu ser efetivo, né, em transformar esse volume de jogo, as chances criadas, em gols. A gente vê, por exemplo, aí em gols esperados, né, que é aquela estatística que mostra realmente se o placar condiz com aquilo que o time fez dentro de campo, para ser bem sucinto, você vê que foi quase 1,8, né, os gols esperados do Bahia, mas ele, na verdade, só fez um. Então, realmente poderia ter feito até mais gols o Bahia jogando em casa. Ele que teve um pouco mais de posse de bola que o Criciúma, mas em termos de chutes no gol, por exemplo, ó, foi 6-0. Ataques perigosos, né, que é aquele ataque em que realmente o time chega dentro da área do adversário e tal, foi 66-29. E olha em termos de defesas dos goleiros, né? O goleiro do Criciúma defendeu 5 vezes contra nenhuma, na verdade, da equipe do Bahia, né? Ou seja, temos os números deixam claro, né, que o Bahia poderia ter feito um resultado um pouquinho mais interessante, mas infelizmente não conseguiu. Então vamos ver, jogo totalmente em aberto, né? Eu acho que o Criciúma tem todas as chances de reverter sim esse placar. Lembrando que esse jogo, Fernando Fontana, conta para você no nosso aplicativo, no nosso site flashscore.com.br, 7 da noite na quinta-feira. Já estamos nos jogos da quinta-feira. Agora tem um duelo de 2 atacantes que tem feito a diferença para os seus clubes. Você mostrou as chances de gol, a questão da eficiência, mas esses caras que vão pintar na tela aí, esses caras são jogadores importantes para as equipes do Criciúma e também da equipe do Bahia. A gente espera muito desses dois aí, hein, o Edu? Não, exatamente, né? Só lembrando que o goleiro que fez defesas importantes na vitória do Bahia é o Gustavo, né? O goleiro do Sim. Criciúma. Não, e o Yannick Bolazier, né? Ele que é do Congo, ele realmente está chegando aí chegou com peso, chegou chegando mesmo, com números interessantes e tal. Em 3 jogos ele fez um gol, deu 2 assistências, 2 chutes no gol. Ele que tem passagem pela Premier League, né? Pelo futebol inglês. Ele jogou no Bristol City, jogou no Crystal Palace, jogou no Everton. Teve um ano também que ele jogou no Sporting de Portugal. E, enfim, está chegando aí no Criciúma. É uma contratação que passou meio batida, né? A maioria das pessoas nem comentou muito e tal, não vi grandes repercussões, mas eu acho que é um jogador que tem rodagem. Ele que está com 34 anos, né? Já está se aproximando aí do fim da carreira dele, mas ele tem resolvido a vida aí do Criciúma, claro, ao lado aí de outros atacantes, né? O Mateuzinho, o Viseu, né? O Felipe Viseu também que está jogando aí no ataque do Criciúma. Tem o Éder, aquele que passou pelo São Paulo. Então o Tencate aí pode, por que não, ajeitar um ataque aí até que promissor, um ataque bastante interessante. E do lado do tricolor da Boa Terra, né? O Everaldo sem dúvida alguma, é o atacante ali que está se consolidando como goleador dessa equipe do Bahia. Tem muitos jogadores ali do meio campo para frente, né? Tem o Tassiano, enfim, essa equipe do Bahia é bastante interessante, né? Tem o Everton Ribeiro, enfim, o Cauli, né? Tem vários jogadores ali para frente, mas o Everaldo é essa figura. No começo do ano, né, lá no Campeonato Baiano, tinha uma discussão quem seria aquele homem referência no ataque do Bahia. Parece que o Everaldo está sendo esse nome, pelo menos até agora, né? Tem o Caio Alexandre, que joga um pouco mais atrás, que municia demais esses caras, mas enfim, vamos ver se o Everaldo aí consegue consolidar, consegue continuar, né, fazendo bons jogos, fazendo gols aí pela equipe do Bahia. O Everaldo é aquele famoso camisa 9, o cara de dentro da área, como você Exato. citou, o próprio Felipe Viseu, né? Também é um camisa 9. No mesmo horário, às 7 da noite, o Edu, teremos um outro grande jogo que o Anthony Wells vai contar pra gente no site da Flash Score. Peço a você para deixar o seu like, está assistindo agora o nosso podcast, deixa o seu like, comenta, compartilha, coloca os comentários aqui, placares dos jogos, dá aquele palpite que é bem legal para depois analisar, acertei, errei, fui bem, fui mal. Enfim, o Anthony Wells vai contar tudo de Botafogo de Ribeirão Preto e Palmeiras. Lembrando que no jogo de ida deu no Allianz 2-1 Palmeiras. Parecia que o jogo seria até tranquilo.
Palmeiras saiu e tal, abriu 2-0, falei, vai ganhar 3-0, vai liquidar a fatura e vai administrar na volta. Não foi assim não, hein, Edu? Exato, né? O Palmeiras teve um jogo complicado, né? Um jogo enroscado. Inclusive, os números do primeiro jogo também são muito ilustrativos, né? A gente vê aí em termos de gols esperados, 3,1 para o Palmeiras, 0,7 para o Botafogo, o que mostra que o Botafogo foi acima daquilo que ele fez. Mas você vê, em termos de chutes no gol, foi 9-6. É claro que o Palmeiras dominou a posse de bola, mas ele não teve uma vida tão fácil assim não, né? Em termos de defesa dos goleiros, por exemplo, foi 5-7, né? Ou seja, Um equilíbrio. os números, exatamente, bastante equilibrados. Em termos de ataques perigosos, claro que a posse de bola foi maior, o Palmeiras chegou mais perto do gol do Botafogo, mas enfim, a vida do Palmeiras não foi fácil e não vai ser fácil de novo jogando em Ribeirão Preto, né? O Botafogo, que para quem não acompanha muito o futebol paulista, o futebol de São Paulo, é um time que já foi muito tradicional nos anos 70, nos anos 80. Ali surgiu nada mais, nada menos que um tal de Sócrates, né? A família do Sócrates, Opa. que é de Ribeirão. O Raí também começou no Botafogo, o Raí que é irmão do Sócrates, né? E o Botafogo nos anos 70 incomodava demais os grandes times da capital, né? Tinha essa coisa o Botafogo que localmente o grande clássico ali na cidade de Ribeirão Preto é o Come Fogo. O Come de comercial e o Fogo do Botafogo. Então o Botafogo, quem sabe aí pode, sei lá, de repente, né, reviver os bons tempos do século passado e pegar uma peça aí no Verdão, no Palmeiras. É claro que o Palmeiras é mais time e tal, mas futebol é futebol, é só um gol de diferença, né? Quem sabe aí não dá pro Botafogo comemorar aí uma classificação que seria histórica, né? Teve vários jogadores. O Zé Com Mário, que certeza. era um jogador dos anos 70, que depois foi para a seleção brasileira, também passou pelo o Botafogo, que tem no seu currículo, Fábio, eles gostam demais de falar isso. Inclusive tem até uma história que sai distorcida em muitos sites que você vai consultar. Esse time do Botafogo nos anos 70, na época, foi um dos poucos times brasileiros que conseguiu vencer o Boca Juniors na Argentina. Só que o erro, muita gente fala que esse jogo foi em La Bombonera, e não foi. Eu já fiz uma pesquisa uma vez, eu fiz durante alguns anos eu fiz o guia do Campeonato Paulista, né, para uma editora aqui de São Paulo. E eu fiz essa pesquisa, falei com várias fontes e tal. Realmente, o Botafogo ganhou do Boca Juniors, mas foi num amistoso e foi num jogo no interior da Argentina. Então não foi em La Bombonera. Mas enfim, o Botafogo ganhou do Boca, que naquela época era mais difícil ainda, né? São poucos os times brasileiros que conseguiram essa façanha. E aí, voltando para o momento de hoje, né, para o dia de hoje, bom, o Botafogo que está na Série B e está meio que patinando, né? O Botafogo não vem bem na série B, não tem conseguido aí bons resultados, né? Temos até uma telinha aí para mostrar os números do Botafogo na Série B, e a coisa não tá evoluindo, não, né? Você vê, ó, o Botafogo perdeu aí para o Goiás 4-0, empatou em casa com a Chape, havia perdido antes para o Guarani, empatado com o Mirassol, e antes do Palmeiras, né, no jogo de ida, empatou com o Paysandu, ou seja, o Botafogo tem aí 6 jogos que não vence, né? Então, vida dura aí do fogão do tricolor aí de Ribeirão Preto. Enquanto do lado do Palmeiras, eu tenho uma interrogação aí em relação ao time do Palmeiras. Será que o Palmeiras virou Qual um é a time? interrogação? Será que o Palmeiras virou um time de Copas? Porque assim, no Campeonato Brasileiro, não dá para dizer que o Palmeiras está fazendo uma boa campanha, né? O Palmeiras está lá na segunda parte da tabela, só fez 3 gols no campeonato, né? Teve derrota já no Campeonato Brasileiro, coisa que não é comum na equipe do Abel, mas aí sim, na questão da Copa do Brasil, principalmente na Libertadores, o Palmeiras tá voando, né? Teve aquela virada histórica lá contra o Del Valle, né? Que nem aparece aqui, mas enfim, ganhou do Liverpool lá no Uruguai por 5-0, né? Um jogo que foi absoluto, o Palmeiras. Depois, então, além da derrota para o Inter no Campeonato Brasileiro, teve a derrota para o Atlético Paranaense também em casa, mas aí jogando já o jogo da volta com o Del Valle no Allianz Parque, venceu também por 2-1 sem maiores problemas.
Então fica essa interrogação aí nesse momento do Palmeiras, né? Será que o Palmeiras vai sobrar na Libertadores, vai sobrar na Copa do Brasil e vai meio que patinar no Campeonato Brasileiro? Eu acho que não, eu acho que é só uma fase e tal, vamos ver como que a vida do Verdão segue daqui para frente. O Palmeiras está na 9ª colocação no Campeonato Brasileiro, fez pouquíssimos gols, verdade, 3 apenas, ele está com um estoque bom na Libertadores, já garantido, o Botafogo está em 18º na Série B, vai ser um jogo bem legal de acompanhar e claro que você não vai perder um só lance aqui na nossa transmissão, porque o Anthony Wells vai contar tudo para você. Às 9h30, direto do Morumbis também, tem São Paulo e Águia de Marabá. Jogo também desta quinta-feira. O São Paulo, que na ida praticamente garantiu a sua vaga ao derrotar o Águia por 3-1. Então joga podendo até perder por um gol de diferença dentro de casa. E só para não passar em branco, 9h30 também tem Ceará e CRB. E só um detalhe, 7 horas, um pouquinho antes, tem Atlético Goianiense e Brusque. Então, a rodada começa na quinta-feira com Atlético Goianiense e Brusque. Na ida, o Atlético Goianiense venceu por 1-0, fora de casa. Tem Botafogo de Ribeirão e Palmeiras, às 7 da noite também. Às 9h30 da noite. 7h30 da noite, não podemos deixar também passar batido. Cuiabá e Goiás. Goiás venceu na ida por 1-0. O clássico do Centro-Oeste ali. É o clássico do Centro-Oeste, verdade. Tem virado verdade. O clássico do Centro-Oeste. É verdade, o Goiás que hoje não está na Série A do Campeonato Brasileiro, Cuiabá está mal, mas também muitos jogos ainda para realizar, o Criciúma até o time que tem mais jogos atrasados dentro da competição, e 3 jogos que estão adiados nesse momento, né, que não vão ser realizados. O jogo da volta Grêmio e Operário, Atlético Paranaense diante do Ipiranga, e nem aconteceu a ida de Internacional e Juventude, claro, por conta do momento que vive o sul do país. Lembrando, para você que está acompanhando o nosso podcast, nessa terça-feira a CBF confirmou que o campeonato volta dia 1º de junho, ou seja, ele parou na 6ª rodada e a CBF adiou a 7ª e a 8ª rodadas. E agora ele empurra o campeonato e recomeça da 7ª rodada. E dia 27 vai ter um congresso técnico, um conselho técnico com os clubes para definir o que faz. Vai jogar dentro de data FIFA, em momentos que, teoricamente, o campeonato pararia. Tanto é que o brasileiro, a Copa do Brasil decide agora, quem vai jogar quarta e quinta, só volta 31 de julho. Então, até lá, os clubes que estão com jogos atrasados vão ter as suas partidas encaixadas. E também, Edu, para a gente fechar, a janela de transferências abre dia 10 de julho. Ou seja, quem contratar já pode inscrever para as oitavas. Além de botar um dinheiro no bolso que dá 3,5 milhões de Pix, que a CBF faz como premiação, você contrata e já reforça o time para as oitavas, porque a janela estará aberta, Edu. Não, exatamente, né? Isso é importante a gente frisar, né? Porque assim, na verdade, ninguém sabia direito o que ia acontecer, né? A CBF ela não pulou a rodada 7 e 8, né? O campeonato foi interrompido e agora ele vai voltar exatamente da onde ele parou. Né? Então, assim, os jogos que iam acontecer no fim de semana passado vão acontecer daqui, não nesse próximo, no outro. Isso é interessante, né? Porque já tinha muita gente discutindo já a rodada como se fosse a rodada 9, e não é, vai ser a rodada 7. Não, sem dúvida. Agora vamos ter que esperar essa reunião aí na segunda-feira, né? O Renato essa semana já falou que para ele não devia ter rebaixamento. Eu sou totalmente contra isso, né? Já discutimos isso até nos nossos podcasts anteriores. Mas enfim, segunda-feira essa reunião vai ser obviamente importantíssima, né? Para resolver aí a vida do Campeonato Brasileiro. E aí na semana que vem, na outra, né? Já é 1º de junho, já teremos aí a parada para a Copa América, né? Vários times aí importantes vão perder jogadores, não só para a seleção brasileira, mas também para outras seleções sul-americanas. Enfim, aí em junho vai ser uma outra realidade, né? Um outro cenário, né? Um outro desenho aí de campeonato brasileiro. Então aí julho também, aí depois em agosto voltam também as competições da Sul-Americana, né? Porque, só lembrando, né, a gente tem agora essa rodada, nessa semana estamos discutindo aqui isso, a rodada da Copa do Brasil. A semana que vem é a última rodada da fase de grupos da Libertadores e da Sul-Americana, e aí depois também tudo para.
E aí só voltamos em agosto com as competições aqui internacionais. Óbvio que nesse período, quando você fala tudo para, os clubes do sul do país vão ter as datas encaixadas, né, para poder realizar os jogos que estão em atraso. O Grêmio, por exemplo, não fez nenhum jogo da fase de grupos da rodada Exatamente. de volta, vamos dizer, o retorno, vamos chamar assim, os 3 jogos que ele tem para realizar. Edu, mais uma vez foi um prazer, cara, bater esse papo contigo no nosso podcast. Boa transmissão logo mais para Amazonas e Flamengo, grande jogo. Grite muitos gols, porque o gol é alegria para o torcedor, não importa para quem ele quer comemorar o gol, e não precisa ser de placa, ele quer ver gol, como diz o Rapa. Um grande abraço, Edu. Grande abraço, Fábio. Mais uma vez, um prazer enorme estar aqui com você e com toda a nossa audiência da Flash Score. Até a próxima. Tchau. Valeu, muito obrigado pelo carinho, pela nossa produção também, o Matheus Damasceno, o Ricardo Oliveira Duarte, o Joãozinho comandando a nossa nave, e a você que esteve com a gente, deixando o seu like, comentando, compartilhando, mandando para os amigos, claro, e se é novo, se inscreve no nosso canal. Lembrando, transmissões hoje, quarta-feira, a partir das 7 da noite, no nosso site em flashscore.com.br e no nosso aplicativo. Baixa o nosso aplicativo, é de graça, estatísticas em tempo real, transmissões em áudio para você. E na quinta-feira, claro, Copa do Brasil também passa por aqui. Ah, e nessa quarta-feira eu estarei na final da Liga Europa, então não perca tempo, hein? Atalanta e Bayer Leverkusen, quem leva a Liga Europa, vaga para a Liga dos Campeões no ano que vem. Tudo isso e muito mais você acompanha no site e no aplicativo. Foi um prazer encontrar você. Até a próxima. Tchau.